Olá, bem-vindo ao Toque de Vida Debate. É um grande prazer ter você aqui com a gente. Se você ainda não me conhece, eu sou o pastor André Cardoso, capelão universitário da Ubra Canoas. Temas como depressão, ansiedade, transtorno de pânico, transtorno afetivo bipolar ainda são considerados tabus na sociedade. Todos nós sabemos que cuidar da saúde é importante. De forma geral, o que os profissionais da saúde pedem é que pratiquemos exercícios e tenhamos hábitos de alimentação saudável. Recebemos essas orientações de forma natural e tranquila, mas e quando somos orientados a buscar acompanhamento psicológico? Será que agimos com a mesma naturalidade? Quais os mitos e fantasias que existem ao redor do tema saúde mental? Quantas pessoas você conhece que falam livremente sobre suas questões mentais e emocionais, sem ao menos indicar algum tipo de constrangimento? Pois é, acontece que quando o assunto é saúde mental, parece que se tenta esconder ou evitar falar sobre. Mas não aqui no Toque de Vida Debate, que convidou a psicóloga, professora de psicologia da Ubra Canoas, doutora Aline Vivian, que vai nos ajudar a refletir sobre saúde mental e os desafios desse tema. Professora Aline, seja muito bem-vinda ao Toque de Vida Debate. É um prazer ter você aqui para conversar com a gente sobre esse tema tão importante. E eu vou pedir que você se apresente para nós. Tem algumas pessoas que eu tenho certeza que já lhe conhecem, mas certamente muitos estão lhe vendo pela primeira vez. Boa tarde, então, André, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês nesse importante programa para comentarmos sobre esse assunto ainda mais relevante. Então, eu sou psicóloga, formada já há 20 anos, especialista também em psicoterapia de orientação psicanalítica, que é a abordagem que eu trabalho no consultório. Eu sou mestre e doutora em psicologia também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e exerço a docência na Universidade Luterana do Brasil, então, onde eu também trabalho como supervisora dos estagiários na clínica escola, então eles atendem pacientes da comunidade e, paralelo a isso, eu mantenho um trabalho no consultório com saúde mental, né, de crianças, adolescentes e adultos. Então esse é o meu chão. Que legal. Professora Aline, segundo a Organização Mundial da Saúde, né, a OMS, o Brasil aqui na América Latina é o país que lidera o ranking de ansiedade e depressão. Cerca de 19 milhões de pessoas, segundo a OMS, aqui no Brasil, sofrem de ansiedade e depressão. É muita gente. Mas apesar disso, me parece que ainda é um tabu falar sobre ansiedade, depressão e saúde mental. Na sua avaliação, por que isso acontece? Pois então, né? Quando a gente fala de saúde física, como tu mesmo disseste, as coisas parecem ser mais bem aceitas, né? A saúde mental acho que aciona outros gatilhos, como se as pessoas entendessem que estar com alguma necessidade emocional fosse sinônimo de fragilidade ou de falta de vontade. Às vezes as pessoas tentam motivar quem está deprimido, né? Dizendo que vai dar tudo certo, ou quem está ansioso, dizendo que vai passar. E isso muitas vezes tem um efeito inverso, porque as pessoas não estão voluntariamente sofrendo, elas realmente podem ter um transtorno por trás desses sinais, desses sintomas. Então, falar sobre isso é dolorido, né? Falar sobre o que não está bem, muitas vezes, pode deixar a pessoa mais vulnerável no seu imaginário, porque é o contrário, né? Se nós pudermos ter uma ajuda qualificada, tanto melhor para nos sentirmos bem e nos fortalecermos. Então, todos os seres humanos são passíveis de adoecimento e de saúde. Sempre esse binômio anda junto se a gente conseguir equilibrar as coisas. Me parece que, de alguma forma, nós vivemos um tempo aí onde parece que a gente tem duas vidas, né? Até alguns especialistas aí que estudam as manifestações na internet, por exemplo, né, e essa nova onda da internet que nós vivemos depois do advento da internet, alguns especialistas até chamam o nosso outro eu online de avatares. Nós temos os nossos avatares. E me chama a atenção que na internet, nas redes sociais, muitas vezes os nossos avatares, na maioria das vezes, eles estão felizes, né? Ou eles estão jantando fora, ou eles estão passeando, ou estão na praia,
ou estão numa viagem fantástica, ou no jogo de futebol, mas quase nunca os nossos avatares se manifestam na internet dizendo que estão depressivos ou ansiosos. E isso, de certa forma, me faz pensar que a gente, pelo menos online, não pode transparecer a nossa fragilidade. Você acha que essa dinâmica existente entre a nossa vida real, que não é só de flores, e a nossa vida online, essa dinâmica, essa tensão que existe, você acha que de alguma forma isso contribui para que a gente não exponha as nossas fragilidades reais? Sim, nós temos, eu acho que, no mínimo, né, como eu disse, temos aspectos saudáveis e temos aspectos talvez mais conflitivos que entram em atrito quando a gente tem que corresponder ao impossível, né, a um ideal. E as redes sociais têm cumprido muito esse papel, inclusive na infância e na adolescência a gente já percebe o impacto dessa necessidade de demonstrar que está tudo bem. Esses dias até eu vinha lendo assim sobre essa, digamos assim, positividade tóxica. As pessoas têm que estar sempre alegres, sempre ativas, sempre produtivas, e muitas vezes isso causa uma demanda extra, né, de cuidado com as coisas que podem eventualmente não estar bem, de acolher dias eventualmente não tão bons, momentos, experiências não tão boas, essas que a gente não posta quando está vivendo, né, talvez sejam as mais verdadeiras, porque, de novo, nós vamos pensar assim, que demonstrar alguma fragilidade, demonstrar até a própria sensibilidade, possa não ser visto como um atributo desejável para a sociedade atual. Mas isso é irreal, porque não há como estar nem sempre bem, nem sempre mal, o tempo inteiro. A gente oscila, às vezes, ao longo do dia, períodos, ou poder lidar com os pequenos lutos do cotidiano, né? Pequenas notícias ou pequenas contrariedades, lidar com a frustração, lidar com as coisas que não estão bem, é uma grande capacidade que o ser humano precisa desenvolver, até para não criar, né, ou para não gerar sinais e sintomas que possam levar ao desenvolvimento, daí sim, de algum transtorno emocional. Então, acho que a gente tem que saber equilibrar algo que é recente, né? Esse fenômeno da internet nos acompanha há poucas décadas, e esse das redes sociais a gente ainda não tem nem como dimensionar o impacto no psiquismo, né, do ser humano, porque tem assim, bom, se tu não recebeu tantos likes, tantas curtidas, é porque o teu valor, a tua autoestima não é proporcional ao que tu postou, mas isso muitas vezes é tão superficial também, e algumas pessoas dão um valor muito grande, colocam um zoom nisso, né, colocam uma lupa para esse tipo de, digamos assim, até de confirmação, de validação, que não é por aí, né? Ou é um pouquinho por aí também, não sou radical, né, contra as redes sociais, mas saber dimensionar mesmo o que tem importância para a nossa saúde mental, para o autocuidado, e até reconhecer, né, a necessidade, eventualmente, de pedir ajuda, de buscar um atendimento qualificado, como uma fortaleza e não como uma fraqueza, né? Como um aspecto de força mesmo, né? Quero ficar mais saudável. E isso aí não está na rede social, não está na inteligência artificial, a resposta está no contato humano, na troca com outros seres humanos. Pois é, e a gente vive um momento também como sociedade que as coisas acontecem muito rápido, né? A gente viaja rápido, a gente recebe notícias rápido, a gente tem um aparelho na nossa mão, né, que é o smartphone, que ele em segundos ele me dá informações do outro lado do mundo, e isso nos influencia. Me parece que essa pressa, essa rapidez, esse anseio de que as coisas aconteçam logo tem tomado conta, especialmente da vida das crianças e dos adolescentes. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque geralmente, quando alguém está chorando, quando uma criança está chorando, o discurso de forma geral que a gente ouve dos adultos é: não chora, vai passar, né? Mas de certa forma, quando a gente diz para uma criança não chora ou não precisa chorar, será que a gente não está indiretamente ou até diretamente ensinando ela que ela deve esconder suas emoções e o seu choro? Você poderia falar um pouco sobre isso e o quanto isso contribui para a sua ansiedade futura e talvez até um desenvolvimento de outro transtorno?
Sim, acho que isso se liga um pouco ao que a gente começou falando, né? Os adultos que não conseguem reconhecer ou nomear o que estão sentindo, né? Ou lidar com situações desafiadoras, talvez desde a infância não tenham tido esse preparo por essas coisas que vamos dizer assim, na melhor das boas intenções dos pais ou os cuidadores, vamos acalmar, vamos dizer, não chora, não precisa, não foi nada, isso não é importante. Então, fica muito contraditório para uma criança, ou até para um adolescente que ainda não desenvolveu a capacidade que alguns adultos até não desenvolvem também, mas que a gente espera que desenvolva, essa capacidade de autorregulação emocional, assim, de entender, de dimensionar. Não, isso nesse momento está muito difícil, mas eu posso ter alguém que me ampare, ou eu vou resolver isso. A criança precisa muito mais dessa mediação de um adulto, até para, como eu digo, validar esse sentimento. Tá doendo agora, tá difícil, ai que ruim, né? Quando a gente se sente assim não é legal, mas eu tô aqui contigo. Vamos pensar num jeito disso melhorar, ou vamos esperar um pouquinho. Às vezes nem falar muita coisa, a gente tende a, diante do sofrimento, muitas vezes querer consolar, e esse consolo às vezes não encaixa com o que a pessoa está sentindo, né? Assim, não chora, deixa disso, não expressa as tuas emoções, que é a mensagem implícita, deixa uma confusão nessa criança muitas vezes. Então chorar não é legal, isso, né, eu preciso controlar, e as emoções não estão aí para ser controladas, elas estão aí para ser expressas de maneiras adequadas, né, claro que a gente não vai estimular um desespero, mas também não minimizar o sofrimento. E às vezes isso a gente vê, tu falava dos eletrônicos, né, as coisas mais rápidas, mais resoluções mais fáceis, assim, que não ocorrem na mesma velocidade de tempo na vida real. É preciso esperar, é preciso tolerar. Às vezes a adolescência se encaixa assim com um padrão que a criança tinha e vai se reproduzir lá na frente, de impulsividade, muitas vezes de inquietude. E já muitos dos sintomas, tu falava, né, sintomas depressivos e ansiosos, afetam crianças e adolescentes. A gente pensa assim, algumas pessoas falam, não, vai passar, vai crescer e vai passar. Não, mas ali pode estar se construindo uma estrutura já com alguma necessidade de um olhar mais especializado ou desse acolhimento. A gente é muito bom em falar e às vezes escutar, né? Mas então, assim, me conta o que te deixou triste. Vamos ver o que está acontecendo. Não precisa logo acalmar no sentido de, como eu disse, invalidar o que a pessoa está sentindo. Vamos ver o que foi para ela, porque para ela, né, a dor de cada um dói em si de uma maneira diferente. Então, talvez poder conversar, escutar, deixar essa pessoa expressar o que ela está sentindo, seja muito mais benéfico do que só acalmar nesse sentido assim, não, deixa, bobagem, ou distrair, né? Às vezes a gente tende a distrair a criança, não, olha ali, mas não, ela não quer olhar para o lado, ela está olhando para alguma dor que, se for vista naquele momento, não precisa ficar sendo revisitada muitas vezes. Muito bom, professora. Eu lhe ouvindo fiquei curioso, eu acho que pode ser a dúvida de quem está nos assistindo também. Nesse sentido, teria então como a gente evitar transtornos, por exemplo, transtorno de ansiedade, né? Teria como evitar isso na nossa vida futura ou não? Ou em algum momento a gente vai ter um transtorno de ansiedade? Teria como prevenir, digamos assim, né? Evitar. A nossa bolinha de cristal às vezes falha, né? Eu não posso garantir, mas a gente pode, com um tratamento ou com um manejo adequado, né? Porque assim, vamos só retomar, a ansiedade, que levante o dedinho aí quem nunca sentiu, né? É uma das sensações que nos movimentam até, nos inquietam, e elas podem ser positivas às vezes, né? Aquela inquietude que vai te levar para algum lugar, estou ansioso porque eu tenho uma entrevista legal para fazer, ou porque eu tenho uma prova, ou porque eu tenho um novo desafio. Ela também é um propulsor, né? Mas quando a ansiedade fica muito frequente, muito intensa, ou até difícil de manejar, a gente sabe que daí os transtornos de ansiedade têm aí um menu de sintomas, né, que não são agradáveis de se sentir, podendo chegar até a crise de pânico, que é aquela sensação física mesmo que muitas pessoas têm, de quase morte. Muitas pessoas buscam serviços de atendimento médico, pensando que estão tendo
que estão infartando, ou que estão, né, realmente tendo um colapso. E é muitas vezes uma crise de ansiedade que vinha lá dando sinais, né? A gente percebia algumas manifestações ansiosas que talvez não tenham sido atendidas, e aí isso pode se agravar. Mas eu acho que a gente pode, no sentido preventivo, ou promover a saúde mental, e nesse sentido, sim, evitar que isso se torne muito grave, ou que se torne, que se instale uma psicopatologia, digamos assim, um dos transtornos de ansiedade. Que na infância, por exemplo, a gente pensa, um dos mais frequentes é o transtorno de ansiedade de separação. A criança tem medo, muitas vezes, de ficar longe daquelas figuras de apoio, de apego, de referência, e ela faz um protesto ali, às vezes quando tem que ir para a escola, ou quando tem que se afastar do cuidador. Isso não é totalmente ruim, no sentido de que ela está dizendo, aí está meu porto seguro, eu quero ficar perto, quero atracar meu barquinho aí, mas nem sempre é possível, então poder lidar com isso, muitas vezes orientar os pais ou os próprios profissionais trabalharem com a criança que apresenta essa crise de ansiedade, esse transtorno de ansiedade, para que no futuro ela não venha desenvolver, digamos, outras variantes da ansiedade, né? Isso na adolescência pode se transformar, por exemplo, no que a gente chama, vou usar um nome assim mais técnico, de fobia social. Então, dificuldade de conviver com grupos ou de estar num ambiente escolar, que é um ambiente tão legal, né? Ou até na universidade, se sentindo à vontade, se sentindo bem para conviver com outras pessoas, a pessoa vai ficando mais retraída, então ela vai tendo limitações e por muitas vezes não ter conseguido comunicar ou por não termos percebido que essa pessoa tinha uma necessidade no que se refere à sua saúde mental. Então, eu acho que com o tratamento a gente pode melhorar muita coisa. E até prevenir, sim, por que não, né? Se a gente identificar desde a origem lá do surgimento dos sintomas, acho que isso fica mais possível. Muito bem, você trouxe uma palavra importante que é tratamento. Então, a gente sabe que existe tratamento, né? Tanto para ansiedade, né? Quanto para depressão. Mas agora, quais são os melhores tratamentos para esses transtornos? Vou pedir que você responda essa pergunta. Depois do intervalo, a gente vai dar um tempo e o Toque de Vida Debate volta já. E o Toque de Vida Debate está de volta, hoje recebendo a ilustre presença da professora, doutora em psicologia, professora da Universidade Luterana do Brasil, a professora Aline Vivian, que terminamos o primeiro bloco, né, professora Aline? Falando sobre tratamento, e aí eu deixei no ar a pergunta sobre quais são os melhores tratamentos, ou os mais indicados para as pessoas que sofrem de ansiedade e depressão. Então, né, na psicologia a gente tem a psicoterapia, né, que é um tratamento, a gente chama de tratamento psicoterápico, em que o paciente vai consultar com uma frequência, digamos, semanal, vai ter um psicólogo para chamar de seu, né, um profissional da saúde mental. Muitas vezes a ansiedade e a depressão vão necessitar de um tratamento psicofarmacológico, então a medicação pode ser associada, e aí a gente precisa da avaliação de um psiquiatra, né, de um médico com essa especialidade em psiquiatria. Se for infância e adolescência, então psiquiatria da infância e da adolescência. E na psicologia, e vários estudos apontam assim, né, também um alerta assim da hipermedicalização. Muitas pessoas buscam só um desses pilares, assim, às vezes nenhum nem outro são suficientes por si só. Por exemplo, um episódio depressivo maior, que a pessoa apresenta realmente falta de motivação, falta de prazer, parece que a vida não está mais muito colorida, não tem mais muito sentido, né? Os sintomas depressivos, eles, digamos, embotam, apagam um pouco a pessoa, tiram dela a possibilidade de sentir as coisas boas da vida. Também a depressão, né, a gente falava antes da ansiedade, a depressão muitas vezes ela é confundida com falta de vontade, mas não é algo voluntário, né? A pessoa realmente com sintomas depressivos, ela acaba não conseguindo produzir, às vezes não conseguindo ter um padrão de sono ou de alimentação adequado,
como uma bola de neve, isso vai se somando, então muitas vezes é necessário que ela faça essa avaliação psiquiátrica para a utilização da medicação por um período, e a gente tem, eu ia falar, vários estudos que demonstram que a associação da psicoterapia com a psicofarmacologia, ela é muito eficaz, e algumas pessoas têm até um certo preconceito, eu vou ficar dependente da medicação, embora toda medicação tenha efeitos colaterais, digamos, para efeitos, ela também tem benefícios, e aí a gente teria que trabalhar no mínimo com essa dupla aí, mas a gente sabe também que, por exemplo, a dupla é psicólogo e psiquiatra, né? Alguém da saúde mental, um psicólogo que está habilitado a fazer psicoterapia, e tem aí várias abordagens teóricas que podem auxiliar, e alguém da psiquiatria, mas a gente sabe que a Organização Mundial da Saúde fala de outros pilares também, né? Da saúde física, mental, dos aspectos sociais, ambientais e também da espiritualidade, como um dos fatores que podem contribuir para o equilíbrio geral, digamos, do ser humano, né, em termos da sua qualidade de vida. Então, por um período, pode ser necessário esse tratamento concomitante, psicoterapia e medicação. Eventualmente, só a psicoterapia pode ajudar, pode auxiliar também. Mas quando a pessoa tem sintomas muito graves de ansiedade e depressão, ela precisa complementar essa avaliação médica, né, com um psiquiatra, para que a psicoterapia faça efeito, e aí a gente vai avaliar muitas vezes como é que estão as outras áreas da vida, né, como é que estão as outras possibilidades de sentir prazer, de se sentir produtivo, os relacionamentos, o trabalho, e as outras esferas que eu falei aí da qualidade de vida também. Então, segundo a sua experiência e o seu conhecimento, o melhor são associações, ou seja, associar diversos tratamentos, como psicoterapia, psicofarmacologia, mas lembrando que cada caso é um caso, né? Nem sempre as pessoas precisam tomar remédio, mas nem sempre as pessoas também vão se ausentar de tomar remédio, né? Vão ter que tomar de alguma forma. E talvez o que prejudique é a falta de informação, o próprio tabu e o preconceito em buscar ajuda, especialmente quando a gente fala em transtornos que levam as pessoas a terem ideias suicidas. E entrando um pouco já nesse assunto, queria perguntar para você como que as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo agora, se elas tiverem na sua convivência alguém que está pensando, está falando, está manifestando ideação suicida, vontade de morrer, como que essa pessoa pode melhor ajudar essa pessoa que está passando por essa situação? Então, estamos aí no Setembro Amarelo, que é um mês dedicado à prevenção do suicídio. Acho que é bem importante entender que se há, né, toda essa campanha, porque os casos têm aumentado significativamente já, casos de tentativa de suicídio, né, desde a infância e da adolescência. Então, para ajudar, em primeiro lugar, a gente tem que reconhecer e valorizar, assim, os alertas. A própria pessoa que está, muitas vezes, com um transtorno depressivo, ela vai ter ideias de que não vale a pena viver, de que ideias de morte, muitas vezes, até a gente fala, né, ideação suicida, ela tem ideias de morrer, ou passa muitas vezes a ter um plano, como é que eu posso fazer isso até chegar a uma eventual tentativa. Só que isso, quem convive, né, com quem tem algum desses transtornos, geralmente está associado a um transtorno de humor, um transtorno depressivo, e a gente não pode negligenciar esses alertas. Às vezes a pessoa dá sinais verbais, né, ou a gente percebe, parece que ela não está tão bem, ela não tem se sentido bem, tem falado de que quer sumir, quer desaparecer, às vezes não é tão direta a menção, né, ao suicídio, mas a gente não pode negligenciar, a gente tem que conversar em primeiro lugar, e às vezes daí sim, se a gente, na família, ou na escola, ou no trabalho, a pessoa não consegue lidar com isso, pedir ajuda, e dizer e deixar, né, bem claro para a pessoa que tem tratamento, que tem possibilidades, porque quando a pessoa está muito deprimida, ela não consegue ver a luz no fim do túnel, né, a gente fala que
as luzes vão se apagando e a pessoa vai entendendo que ela, inclusive, é um transtorno para aquela família, que ela causa sofrimento. Às vezes, a tentativa de não viver é uma tentativa de não sofrer, sem saber que há outras alternativas. Então, a gente teria que avaliar esse risco, se ele é leve, se ele é moderado ou se ele é grave, e muitas vezes aí sim recorrer até uma internação psiquiátrica, né, uma avaliação mais cuidadosa dos sinais e dos sintomas, e uma intervenção em crise, que a gente fala, né, ficar junto com essa pessoa, não deixá-la desacompanhada, se ela já tem, então, assistência de um profissional de saúde mental, que ele esteja à disposição, mas até para contatos, eventualmente, quando algumas ideias dessas surgirem. Essa pessoa precisa sentir que ela tem amparo, apoio, e até, às vezes, realmente cuidar no ambiente que ela convive, afastar até objetos que possam lhe causar dano, porque é uma coisa muito séria, e os números são alarmantes, né? Não são tão divulgados, até por uma ideia de que não estimulem também outras pessoas que não estejam se sentindo bem a chegar mesmo a tentativas de suicídio, mas também falar sobre isso, se informar, não negligenciar os sinais. Às vezes, alguns alertas as pessoas confundem, assim, quer chamar atenção. Até quer chamar atenção porque precisa de atenção para esse assunto, né? Precisa de um olhar cuidadoso, e eu acho que isso é muito assustador para quem está convivendo. Então, as pessoas tendem a negar. Não, mas não está acontecendo nada, não vai acontecer nada. Então, sempre que a gente tiver um alerta, numa família, como eu disse, na escola, no trabalho, procurar uma pessoa de referência que seja confiável para quem está dando esse alerta e fazer os devidos encaminhamentos, né? Na saúde mental, a gente precisa, muitas vezes, encaminhar, como eu disse, para uma clínica, para uma internação, para uma medicação que estabilize o humor, que controle os impulsos dessa pessoa, de novo associado a um tratamento psicoterápico, né? Se a gente não cuidar disso, pode ser que daí o desfecho seja realmente ruim, né? Que a pessoa não consiga entender que há alternativas, e sempre há uma alternativa. Ela pode não ser fácil e rápida, nem curta o caminho, assim, né? Mas olhar para isso e ouvir esses sinais, se a pessoa fizer alguma menção de desejo de morte, poder ouvir mais, né? Se ela realmente está passando por uma crise, muitas vezes acontecem fatores que desencadeiam essas ideias, essas tentativas, mas aí também olhar para a saúde mental, e nesse sentido com muito cuidado, porque pode ter, muitas vezes, um transtorno de... A depressão pode estar junto, né? A ansiedade, eu brinco que elas são primas irmãs, elas andam meio juntas, né? Depressão e ansiedade. Mas isso, quando está num nível mais grave, pode levar, inclusive, ao fim da vida. Pois é, professora Aline, ouvindo a sua explicação, eu fiquei com a seguinte sensação, que a gente precisa agir, então, né? Porque não é raro que as pessoas, quando encontram alguém em sofrimento mental, elas queiram dizer algo, né? Mas o que eu digo para essa pessoa? Mas me parece, até lhe ouvindo, que mais importante do que ter algo para dizer é agir, né? Então, por exemplo, ficar junto com a pessoa, não preciso dizer nada, eu posso acompanhar ela, né? Eu posso encaminhá-la para um serviço de saúde mental, para um psicólogo, um psiquiatra, um CAPS, né, que é o Centro de Atenção Psicossocial, né? Eu posso ajudar essa pessoa a ter acesso a medicamentos, por exemplo, que às vezes a pessoa não tem dinheiro para comprar seus medicamentos, né? Mas eu posso encaminhá-la até a farmácia básica do município, ou eu posso, se eu tiver condições, comprar os medicamentos para ela. Me parece que tem muito mais atitudes do que discurso em torno da ajuda, mas me corrija se eu estiver errado. Eu acho que realmente esse movimento de fazer a pessoa se sentir acompanhada, eu vou estar contigo, né? Vamos lá, vamos junto. Muitas vezes, por isso que eu disse buscar uma pessoa de confiança ou de referência, porque às vezes a sensação de desespero e de estar realmente sem recurso ou só pode ainda agravar esses sintomas e esses sinais, né? E é isso mesmo. Vamos procurar auxílio, o Serviço Único de Saúde tem, né? Através de uma UBS, uma Unidade Básica de Saúde, pode ser feito o primeiro encaminhamento, muitas vezes para um CAPS, que é a referência, então, em saúde mental.
As farmácias básicas têm também a medicação necessária inicial, mas talvez isso, junto com essa atitude, estar disponível, né? E aí, às vezes, as pessoas, como eu disse, se assustam, têm medo de não saber como fazer, então buscar essa orientação e estar ali disponível pode fazer toda a diferença, talvez realmente para desenrolar essa parte inicial aí dos encaminhamentos necessários, até que a pessoa fique estável novamente, né? Muito Que ela bem. se sinta amparo. Professora Aline, a gente está indo para o final do programa, mas eu queria ainda pedir a sua avaliação, sua opinião sobre um tema que é importante para o nosso programa, que é a fé. Muitas vezes as pessoas que estão passando por um transtorno mental ouvem erradamente um julgamento sobre sua fé, né? Eu já ouvi pessoas dizerem que depressão é falta de fé, ansiedade é falta de fé. Quando na verdade não é, são transtornos que as pessoas desenvolvem não importando a sua crença. Mas o que eu queria perguntar para você é o seguinte: a fé em Deus de quem enfrenta a depressão ou a ansiedade, de que forma ela pode ajudar essa pessoa? Eu falava antes da espiritualidade, que independe, inclusive, da religiosidade, né, da fé da pessoa, ela é um dos pilares, inclusive, para a qualidade de vida da pessoa. Poder entender também que nem tudo está aqui conosco, né, digamos, nem tudo se encerra nesta pessoa aqui que vos fala, essa ideia de que Deus, independente daí da religião que a pessoa pratique, é um dos fatores protetivos até, a gente sabe que a fé, nesse sentido, a espiritualidade, pode contribuir para, ela não substitui, como eu digo, né, são coisas diferentes e complementares, ela é um dos pilares, digamos, da saúde mental, inclusive, ela pode vir a ser, tem vários estudos aí que nos mostram, né, a diferença de pessoas que têm uma espiritualidade ativa na melhora diante de casos de adoecimento físico, e por que não do sofrimento psíquico também. Então, digamos que ela complementa, contanto que uma coisa bem importante que tu disseste, né, que não seja confundida com julgamento ou com falta de fé, né, como um sinônimo de fraqueza, no sentido de que a pessoa está com um sofrimento psíquico. E a fé pode ser um dos pilares que reorganizam até a esperança, a ideia de que algo é maior do que nós, né, que a gente tem esse amparo espiritual também, a partir de uma crença, a partir da fé de cada um. Isso é muito positivo, é muito benéfico, acaba sendo muitas vezes o que salva as pessoas, né, contanto que uma coisa não invalide a outra, né, saúde mental, buscar um atendimento e buscar, realmente, às vezes até estava meio afastado da minha espiritualidade, poder resgatar isso, né, poder sentir que no futuro, ou que mais adiante, que esse período difícil pode passar e que eu posso recorrer a um ser superior e que Deus pode ser um alento, é um dos fatores até de proteção, digamos, né, que podem auxiliar na melhora de quadros ligados ao adoecimento, seja ele físico ou mental. Muito bem. Professora Aline, o nosso tempo acabou. Eu queria agradecer a sua disponibilidade, a sua presença, por compartilhar um pouco do seu conhecimento, da sua experiência. Muito obrigado. Desejar que Deus abençoe seu trabalho, faça de você uma bênção por onde você andar. E também agradecer a você que nos acompanhou até agora. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, se quiser enviar uma pergunta para a professora Aline, é só nos seguir nas redes sociais, no @ubrapastoral, e a gente vai encaminhar para a professora Aline a sua dúvida, o seu questionamento, com o maior prazer, e vamos lhe dar um retorno. Desejo que Deus abençoe você, sua vida, sua saúde mental, e que você também seja uma bênção e possa espalhar por aí o conhecimento que a professora Aline trouxe para nós hoje. Um grande abraço e até o próximo Toque de Vida Debate. Tchau, tchau. Tchau, tchau.